Olá, hoje vamos falar de um assunto que pode mexer muito com o nosso dia a dia e com o futuro do Brasil. A União Europeia e o Mercosul fecharam o maior acordo comercial da história. Mas o que que isso significa na prática? O que muda de verdade? É isso que a gente vai desvendar agora. Vamos lá? Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, estamos falando de um mercado combinado com mais de 700 milhões de consumidores. É gente pra caramba. É um número que, por si só, já mostra o potencial gigantesco que está em jogo. E o que que isso quer dizer na prática? Bom, basicamente o acordo cria o que a gente chama de zona de livre comércio. Pensa assim, é uma área enorme onde os produtos podem circular entre os países sem aqueles impostos de importação que encarecem tudo. A ideia é que, com o tempo, essas barreiras simplesmente desapareçam. Agora vamos colocar isso em perspectiva, porque o momento ele é realmente histórico. Olha só, nunca em toda a história um acordo comercial desse tamanho foi fechado. Ele é o maior do planeta. E isso basicamente redesenha o mapa do comércio mundial e coloca o Mercosul e, claro, o Brasil em um outro nível de jogo. É como se fosse um divisor de águas. E você já entendeu que ele é gigante e que é histórico. Mas e no dia a dia? E no nosso bolso? O que muda de verdade? Bom, vamos começar pelo impacto mais direto. O preço das coisas que vêm da Europa para cá. Pega o vinho, por exemplo. Hoje, um vinho europeu que chega no Brasil paga 27% só de imposto de importação. É bastante, né? Com o acordo, essa taxa vai cair, 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 até chegar a zero num prazo de 12 anos. E não é só o vinho. Se você gosta de um queijo diferente, aqueles tipo brie, camembert, hoje eles pagam uma taxa que vai de 16% a 28%. E em até 10 anos, essa taxa também vai ser zerada. E para quem é fã de chocolate, a mesma lógica. A tarifa de 20% que existe hoje, ela vai sumir também. E em 15 anos, o imposto vai ser zero para chocolate europeu. Agora, olha isso aqui: carros. Esse é um dos pontos mais fortes. Um carro importado da Europa, hoje, tem uma tarifa pesadíssima de 35%. Em 15 anos, essa barreira também cai por terra. Zero. E não para por aí. O acordo chega até na farmácia. Remédios super importantes como ibuprofeno, insulina e até o Ozempic hoje têm impostos entre 8% e 14%. Em 10 anos, essa tarifa também vai ser zerada. E um ponto super importante: nada disso acontece da noite para o dia, tá? Ele vai ser como um processo gradual. A gente está falando de um cronograma. Então, em 10 anos, zeram os impostos para queijos e remédios, em 12 anos, os vinhos, e em 15 anos, os chocolates e carros. É um plano de longo prazo, mas não é só sobre o preço do que a gente já tem, é também sobre o que pode chegar de novo. Imagina só, marcas europeias de primeira linha que hoje nem pensam em vir para o Brasil por causa dos custos altíssimos. Com o acordo, o cenário muda. A gente pode ver muito mais variedade nas prateleiras de vinhos, queijos, chocolates, tudo com mais qualidade e, quem sabe, até mais acessível. E até agora a gente falou muito da perspectiva de quem consome. Produtos mais baratos, mais opções, o que, claro, é um baita desafio para a nossa indústria local competir. Mas e o outro lado da moeda? Como é que o Brasil, como um país que vende os seus produtos, se beneficia disso tudo? Vamos olhar para isso agora. Pois é, o acordo ele abre portas de um mercado gigantesco com 450 milhões de consumidores na Europa. É uma oportunidade incrível para empresas brasileiras terem um acesso muito mais fácil a um dos mercados mais ricos do mundo. E o que que o Brasil vai vender para eles? Basicamente, aquilo que a gente já é uma potência. Pensa comigo em café, carne, celulose, frutas. Hoje, para vender esses produtos na Europa, tem um monte de tarifa. Com esse acordo, essas barreiras caem, o que tem tudo para dar um gás na nossa produção. E esse aumento nas vendas lá para fora não é bom só para quem produz. É como um efeito dominó. Pode começar um ciclo de crescimento que acaba fortalecendo a economia do país como um todo. E é um ciclo bem claro. O Brasil exporta mais, então entra mais dólar, mais euro, e com mais moeda forte entrando, a nossa economia fica mais robusta. E o que acontece em seguida? O real tende a se valorizar em relação a essas outras moedas. Bom, para a gente fechar, vamos tentar colocar tudo isso na balança e ter uma visão geral do que esse acordo representa. Mas, claro, com o pé no chão, né? Mesmo com o imposto zero, o preço final de um produto importado, ele depende muito do câmbio. E como a gente sabe, a conversão de euro para real pesa bastante no bolso.
Ou seja, não é tudo que vai ficar magicamente mais barato de uma hora para outra. O câmbio, ele ainda manda no jogo. E no fim das contas, fica uma reflexão. O acordo é uma balança com dois pratos. De um lado, a gente tem a chance de comprar produtos europeus mais em conta, o que pressiona a nossa indústria a ser mais competitiva. Do outro lado, a gente tem o Brasil ganhando mais força lá fora. A grande pergunta é: qual desses lados vai pesar mais no futuro do nosso país? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai dar. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que vai gostar também.